Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Passei aqui para falar um pouco sobre criatividade. Estou aqui no nosso espaço da ArtNet, que é o espaço 221. Hoje estamos aí com o Anderson, o João daqui a pouco chega, que também é outro professor. O Anderson é nosso estagiário. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre esse mundo que eu trabalho já há mais de 16 anos, embora eu sempre fui muito criativo. Então eu coloquei a chamada aí, Criativando o Entretenimento, porque eu acredito que a gente pode até criar algumas palavras, mas tem que defender as palavras, né? Então, até na palestra que eu dei lá na USP, explicando o meu trabalho, lá para o Nilson José de Carvalho, na Faculdade de Educação, no final eu expliquei que eu, às vezes, crio até palavra, que é o criativando entretenimento, vou criando e ativando na mente das pessoas motivos para elas, de repente, serem felizes. Então, o assunto de hoje, que é criatividade, eu que sou criativo, né? Trabalho com os criativos de agências de publicidade, trabalho com os diretores de artes em editoras, né? Fotógrafos também, eu identifiquei com a minha caminhada que é um pessoal muito, muito criativo, porque o fotógrafo ele tem que ir atrás de uma luz perfeita para captar um volume melhor do seu produto, não pode errar o foco, embora às vezes o fundo vai desfocar, ou a distância de alguma coisa vai desfocar, mas o ideal na fotografia o cara ser muito criativo, né? Eu que acompanhei muitos trabalhos, eu vi muitos fotógrafos sendo criativos, seja para colocar um bracinho para segurar alguma coisa, seja para colocar um rebatedor no fundo. Eu que comecei na época do cromo, e o cromo tinha uma máscara, e o produto lá no meio era fechado, e ali o cara tinha que ter muita criatividade para mostrar o fundo bonito, que é o que hoje o Photoshop facilmente limpa, né? Que é isso que eu venho trabalhando há anos. Mas como o assunto hoje é criatividade, a criatividade nada mais é do que criar algo, né? Então eu que desde jovem gostava muito de fazer pulseira com nome, né? Eu sou da geração lá de 71, então cresci com aquele boom de novidades no mundo, né? Embora o computador ainda não estava acessível, né? Estavam, acho que, em alguns locais lá nos Estados Unidos, e naquela minha juventude a gente criava muito brinquedo, né? Então criava um carrinho de rolemã. Eu lembro que a gente criava com os amigos da rua numa caixa de papelão, fazia um furo, colocava o miolo do papel higiênico, colocava uma luz aqui, fazia 2 furos, pegava uma tira de papel, mais ou menos 1 metro, 1,5 metros, fazia uns quadradinhos e desenhava. Chamava os amigos na sala de alguém, ou no quarto de alguém, apagavam as luzes, colocava aquela caixa numa mesinha, voltado para a parede, e ficava passando aquele filminho na parede. Então aquele filminho tinha um desenho, tinha umas historinhas, a gente começava a fazer começo, meio e fim, então era como se fosse uma câmera, era muito engraçado. Depois veio a fase da gente criar máquina de fliperama, então a gente colocava assim, normalmente numa madeira, muitos preguinhos, muitos elásticos, alguns colocavam um pregador para jogar bolinha, pegava a bolinha de gude. Com o tempo foram melhorando, alguns colocaram cano de PVC, aqueles canos de plástico, esquentava, virava. Tinha uns que faziam até bandeirinha para jogar assim, bater na bandeirinha, marcava ponto, porque nós não tínhamos a facilidade que tem hoje, que é o celular, a internet. Então, para vocês que são mais jovens, vocês já nasceram com um mundo totalmente digital, né? Quem foi criança e já teve acesso a pegar equipamento digital, foi muito rápido e fácil a adaptação. Agora, minha geração, que é dos anos 70, que acho que lá perto, eu tinha uns 12, 13 anos, que eu comecei a ver a tecnologia. Eu lembro muito bem que primeiro foi no relógio. Então, na época, quando eu tinha ali meus 12, 10, 13 anos, tinha uma febre, a moda era jogar no celular. Inclusive meu irmão, que gostava de relógio muito, ele tinha um relógio que era o joguinho da pirâmide. Então eram umas pirâmides que caíam, tipo Tetris, e você tinha que ficar encaixando a pirâmide, o triângulo ia caindo, e você podia virar o triângulo. Então você encaixava, o objetivo era criar a pirâmide. Era um relógio, não lembro nem a marca, se era Casio, mas era um relógio japonês. Então foram poucos relógios que eu vi em joguinho muito legal, que a gente ficava ali se desafiando a passar de fase. Aí veio a criatividade dentro de jogos do Atari, depois do Odyssey e por aí afora, né? Mas o assunto de hoje que eu gostaria de falar
é as possibilidades da criação, né? Embora eu também faça a arte dentro do computador, usando muito a ferramenta 2D, que é o Photoshop, e usando muito o 3D, que é eu uso o Cinema 4D, embora eu já estudei outros programas também. E nos últimos anos, aqui na ArtNet, a gente vem estudando o marketing digital, como fazer conteúdo de venda, e o conteúdo, lógico, é fazendo e aprendendo, né? Eu que fui estudar muito performance, né? Então performance é por que o ser humano faz o que faz e como que ele faz para se potencializar. Esse se potencializar é se desafiar para resolver problemas, né? Todo mundo vai trabalhar em algum lugar, vai trabalhar numa fábrica para entregar um produto, um serviço, e lá ele tem que atender o cliente, seja produzindo, ele vai atender o chefe dele que pediu para fazer alguma coisa, como se fosse um cliente, e ali ele está sempre o quê? Usando suas mãos para apertar o botão no computador, para ver uma tela, para usar um programa. Aí esse programa começa a travar, será que ele não mexe? Será que ele tenta resolver o problema? Será que ele vai ser criativo ao ponto de facilitar os meios de produção de onde ele está, seja uma fábrica, né? Então a criatividade ela é nata em toda criança. Toda criança, quando está brincando com outra, sempre usa muito lúdico, né? Então ela está criando personagem, ela faz de conta que ela é isso, que ela é aquilo, que ela está brigando, pulando, ultimamente as mídias mostram muitos jogos de guerra, então está guerreando com um bonequinho. Eu que tenho filhos, eu vejo eles brincando com esse negócio de luta, né? Então eles têm umas arminhas de jogar água, outras de jogar um dardozinho de espuma. Então assim, a interferência da mídia é grande para a gente ter noção do que pode ser criado, né? Então a criatividade no computador é uma coisa, lógico, eles são meios de produção, mas o ideal é também entender que a criatividade é dentro de um fogão, né? Você desenvolver uma comida um pouco diferente, entender a temperatura certa do tempero, misturar os temperos, às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas como todo laboratório, muitas e muitas chances ou coisas que fizeram foi porque se desafiaram a fazer, mas foi porque também tentou e uma hora sai. Então vocês vão pegar ali laboratórios dentro de universidades, que é teste, mais teste, pesquisa e mais pesquisa, daquilo que já fizeram em algum lugar no mundo, então tentando reproduzir ou reproduzir melhor, ou um pouco diferente, e ali criaram muitas coisas. Então, se vocês pegarem a história de muitas criatividades, né, eu que vejo e acompanho muito documentário, livros, então a gente identifica que tem ali muita vontade dessas pessoas que inovam, que são os criativos, são os inventores, de pesquisar, né? Então o ser humano sempre foi assim. Você pesquisa dentro de livros, dentro da internet, dentro de comunidades, dentro de grupos, identifica às vezes quem está se destacando, às vezes é um grupo que está ganhando prêmio Nobel, né? Seja numa faculdade, seja em outra, mas ao estudar a tabela periódica ali, os elementos químicos, e depois vem um pouco do estudo da física, o movimento, aliado à temperatura. Então eu identifiquei muitos físicos falando que a energia numa criatividade, ela simplesmente se transfere em outra energia. Como se você controlasse um carrinho de controle remoto e ele tem que ter essa energia para ele se mover, tem que vir de algum lugar. Nem se for movido a água, pode ser movido a energia do sol. Mas essa energia, essa transferência de energia sempre vai haver. Então, muitos, né, que eu vi ganharam o prêmio simplesmente identificando em qual temperatura os elementos se transformam, né? E acho que a média, eu cheguei a ver que é 57 graus, muitos elementos químicos da nossa tabela periódica, seja metal, seja orgânico. Então, algumas coisas elas se transformam em outras coisas. É interessante. Essas outras coisas que se formam, os remédios, formam novos produtos químicos, seja até mesmo para cosméticos, seja o que for, para limpeza de casa, né? Então, entendendo ali a conexão dos átomos, né, que vem daquele desenho sextavado, né, conexão ali da tabela periódica, vocês que devem estudar, nós que já estudamos um pouco, identifica que
eles vão fazendo as conexões, né? Os elementos químicos vão fazendo as conexões conforme a temperatura, conforme o seu movimento, conforme a energia entrando, pode ser com luz, essa energia pode vir até sem luz, pode ser uma energia fria, e depois eu que estudo cor, então a gente passa por estudo de cor, né, aprofundado para entender o computador como funciona. Então o computador ele funciona, tudo é colorido lá dentro, embora quando vai para a gráfica é outro sistema de impressão. Mas voltando para o assunto criatividade, na verdade a gente tem que ser criativo na produção para que a gente cada vez mais tenhamos meios para inovar, né? Eu que gosto de design, por exemplo, design de joias, né? Eu estou sempre identificando, depois que eu estudei muito 3D, eu identifico novos meios de se fazer uma arte visual não mais tão planificada, mas sim usando o X, Y, Z, né? Então você tem assim o vetor 0, X, Y e Z. Então a física 1, 2 e 3, há pouco tempo eu estava vendo no canal da Unifesp TV, é muito bom para vocês se atualizarem. Então, aquelas fórmulas complicadíssimas, né? Eles vão calcular o movimento circular em volta de algum X, Y, Z para ver numa certa temperatura o que vai acontecer quando chegar perto de outro movimento. Provavelmente assim que desenvolveram algumas bombas, né? Que você vai misturando elementos com temperatura e vai gerando nova energia. Explode o átomo, sei lá, essa coisa de bomba não é muito comigo não. Eu prefiro mais fazer algo que dê resultado visualmente bonito, embora tenha que se testar. Então assim, só para entender que tudo tem 3 X, Y, Z, 3 dimensões, vamos dizer assim, né? Então nós que viemos aí há anos e anos, milhões de anos, sempre usando a escrita em pedra, depois inventaram a impressão, né? Mais, sei lá, 1000 anos parece. Então assim, a transferência da sabedoria sempre foi planificada há muitos e muitos anos. Então com a tecnologia de profundidade, estudo de perspectiva, a gente conseguiu, né, uma grande ciência evoluiu, desenvolveu o 3D. O 3D nada mais é do que você ter essa percepção de profundidade, para trás, para cima, para o lado. Então com isso, cada vez mais estão surgindo, com o uso da impressora 3D, novos produtos para ter usabilidade. Simplesmente isso, né? Você desenvolver algo que ninguém vai usar, talvez é prazeroso, que o artista é assim, né? Você nunca deve se questionar, eu que sou artista, o porquê que o artista é artista. Ele é artista porque ele faz aquilo que ele gosta e de alguma maneira ele se expressa e ele é criativo na sua arte, seja misturando cor, seja misturando textura, seja fazendo monumento, seja fazendo o que for. Então o artista ele se desafia ao novo, que é o que a gente espera que essa nova geração que está vindo também se desafie ao novo, usando cada vez mais a tecnologia, para ter mais qualidade na entrega, para ter mais controle de sua produção, seja qual for, aprendendo a fazer as parcerias, né, com as empresas, com o setor público, seja onde for. Então hoje em dia está muito mais simples e fácil desenvolver e criar algo. Simplesmente você não fique só no e se e já pensou, mas o legal também é colocar no papel, ver as condições e recursos se tem para aquilo, se programar, né? A gente fala muito de planejamento estratégico, onde você vai ter a médio e longo prazo, entender o tempo de fazer alguma coisa, de entregar alguma coisa também com qualidade. Fazer pesquisa de demanda também é muito interessante, né? Você saber se aquele produto ou serviço que você está lançando tem uma certa demanda ou não, porque também não adianta você criar algo visualmente ou visionário, que parece que vai funcionar daqui 10, 20 anos, mas a sociedade no momento não quer aquilo, acha que aquilo é de TV, aquilo é de primeiro mundo, e apesar que o primeiro mundo é um mundo um só. Então com a globalização, a tecnologia e a inovação vem muito mais rápido, né? Antes demorava 10, 15 anos. Eu lembro quando eu era jovem, para que eu estudasse eu tinha que ter a Barça lá nos meus pais, eu abria, sempre estava atrás do conhecimento, para saber como que era várias e várias coisas. Tinha também o Conhecer, eu acho que quem é da minha geração lembra muito bem a coleção Conhecer, né? Tinha muitos desenhos bonitos, eu que gosto de arte, de vez em quando imitava alguns desenhos ali bonitos. Então assim, pessoal, hoje é para falar de
criatividade, né? Então, as possibilidades são as mais diversas. Temos que ter essa vontade de empreender naquilo que parece que vai dar certo, mas você só sabe se vai dar certo fazendo. Então a dica é essa, galera. Para quem quer viver o novo, inventar e criar, vai atrás de estudar, vai atrás de ver meios para isso. Nós aqui estamos cada vez mais desenvolvendo também alguns projetos para mostrar a facilidade na produção, né? Embora ela tenha que ser pensada, tem que ser analisada, identificar qual a melhor forma e de qualidade também, né? Seja a captação de imagem, de vídeo. Aqui nós estamos numa fase de aprendizado, a gente vem da fase de produção de imagem, estamos entrando na fase de criação de conteúdo, então a gente já está em uns 3, 4 anos produzindo muitos conteúdos na área de mídia, vamos falar mídia geral. Então, com essa revolução que a gente está passando digital, todos poderão fazer a sua mídia, todos poderão produzir aquilo que querem para vender, né? Então, você vai vender qualquer coisa, você precisa aprender a se comunicar. Então, e essa comunicação pode ser também criativa, pode ser diferente, pode ser animada, pode ser com humor, pode ser brincando, pode ser lúdico, pode ser um pouco de teatro. Nada está escrito tem que ser assim, né? Então, muitos fazem assim, muitos estão fazendo assim, tem que fazer assim. É a opção de cada um. Eu prefiro parar, pensar, espera aí, muitos fizeram assim, será que dá para fazer melhor? Ou será que fazer um pouco diferente? Então essa é a vontade que eu acho que todos podem ter, mesmo trabalhando para os outros. O cara me ensinou a fazer esse tipo de trabalho, mas eu sou criativo, eu quero fazer um pouco melhor, aí eu me comunico, aí eu crio um sistema, uma metodologia que dá mais resultado, pô, que legal, eu participei da melhoria da empresa. Então ter esse sentimento é muito importante. Produção, o que toda empresa quer é lucro, e o lucro só vem com alta produção, e o lucro só vem também com qualidade, para não perder o cliente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, que é criatividade. Então vamos assim, criativando o entretenimento, ou seja, criando e ativando na mente das pessoas possibilidades de fazer um mundo melhor. Valeu, grande abraço.